Meu bom dia oficial a todos. Para quem ainda não tive a oportunidade de conhecer, meu nome é Rômulo Bertuzzi, eu sou professor livre-docente do Departamento de Esporte e vice-presidente da comissão de pesquisa aqui da EFE, que é a comissão responsável, uma das comissões responsáveis pela organização do ciclo de palestras, tá ok? E é na condição de vice-presidente da comissão de pesquisa que eu tenho a honrosa tarefa ou missão de apresentar o palestrante da nossa manhã. Mas antes disso, eu gostaria de passar alguns recados para vocês. Primeiro, não esquecerem de assinar essa lista que passará aí entre vocês. A primeira delas não tem exatamente uma ordem, mas existem duas listas aqui. Uma é para aqueles alunos regulares da disciplina, para poder marcarem a sua presença. E a outra lista é para aqueles alunos ou presentes na manhã de hoje que não são regularmente matriculados na disciplina, mas que desejam receber o certificado da palestra de hoje. Tá? Então, daqui a pouquinho, vou passar para vocês essa prancheta que tem essas duas listas. Bom, gostaria também de lembrá-los que esse semestre, o ciclo de conferências tem uma característica especial, né? Ele faz parte de uma série de 40 anos de comemoração do nosso programa de pós-graduação. Então, alguns palestrantes ao longo desse semestre serão convidados para falar um pouco da sua experiência aqui durante o programa de pós-graduação, quando tiveram seus títulos de doutores e mestres, e como que isso, de alguma maneira, influenciou na sua vida profissional e também tem a liberdade para falar da sua vida pessoal, se assim desejarem. Okay? Mas a ideia, então, desse ciclo de palestras é falar assim, o que aconteceu lá na EFE, que foi importante, e traçar um paralelo com a sua carreira profissional e, eventualmente, também com a sua carreira pessoal, porque isso, às vezes, acontece. Tá bom? Então, apresentando o nosso palestrante de hoje, o professor Adriano Eduardo Lima Silva. O professor Adriano, atualmente, ele é professor adjunto 4 da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, líder do grupo de pesquisa em performance humana da mesma unidade. Ele é bolsista produtividade CNPq nível 1D e atualmente é coordenador adjunto da área de nutrição da CAPES. Adriano, então, em nome da nossa unidade, do departamento, da comissão e da nossa amizade, eu gostaria de agradecer a sua solicitude. Toda vez que nós o chamamos, você sempre está presente, tá bom? Muito obrigado. Tenha a palavra. Obrigado, Rômulo, pela apresentação. Bom, eu, antes de começar, né, eu obviamente queria agradecer à comissão de pesquisa, a professora Patrícia Brum, o professor Rômulo Bertuzzi pelo convite. Agradecer também à pós-graduação, a comissão de pós-graduação, né, que financiou a minha vinda até aqui. E, bom, quem percebeu, vê que o Rômulo, quando me apresenta, ele já apresenta rindo, né? Ele não consegue manter a seriedade a me apresentar. Eu conheço o Rômulo há 17 anos, então grande parte da minha história foi construída junto com ele, assim, né? A gente é colega já há 17 anos, desde a graduação. E até hoje a gente mantém uma colaboração, por isso que a gente tem um certo grau de intimidade e fica difícil, às vezes, manter a formalidade nessas horas. Primeiro, eu queria deixar muito claro a satisfação, né, e o receio de estar onde eu estou agora. Satisfação porque quem passa pelos corredores da escola vê a quantidade de doutores que se formaram aqui. E aí você fica pensando por que me escolheram para fazer essa primeira apresentação. Eu fiquei extremamente feliz e lisonjeado quando recebi o convite. Quando o Rômulo falou, olha, a ideia é que apresente o que você está fazendo. A gente selecionou alguns alunos que a gente entende que tiveram algum sucesso na carreira. E, obviamente, que você fica muito feliz no meio de tanta gente boa que se formou aqui, você ser escolhido. E, ao mesmo tempo, dá um receio, né? O que falar numa palestra comemorativa para pessoas que estão fazendo pós-graduação, ou alguns que estão na graduação, e que seja, enfim, de interesse dessas pessoas, né? E aí, primeira dificuldade foi escolher um título, né? E aí eu escolhi esse título, Um Ambiente de Sonhos e Oportunidades. Não é uma palestra motivacional para tranquilizar todo mundo, tá certo? Mas eu escolhi esse título porque eu acho que representa bem a minha história, né? Como é que eu vim parar aqui e como é que eu saí daqui. Certamente é uma história diferente de muitos.
Alguns vão sentir até uma certa semelhança com a história que está vivendo. Mas também para mim foi uma oportunidade de refletir os 17 anos que se passaram e o que tanta coisa que acabou acontecendo depois disso, né? Então, esse título eu escolhi porque é dessa forma que eu encaro, né? Esse local como um local de sonhos e oportunidades. Eu sei que muitos são de São Paulo, muitos fizeram sua graduação aqui, nunca vivenciaram outras universidades. Eu, como tive uma formação diferente, né, eu vim de outro local, então talvez eu consiga ver melhor, né, quanto de oportunidade tem aqui. E aí eu vou tentar passar a visão talvez de alguém que não fez toda a sua formação na Universidade de São Paulo, né? Com todo o peso, com todo o nome que essa universidade carrega e, obviamente, com toda a responsabilidade que deve trazer junto com ela. Bom, antes de começar, eu queria dar os parabéns à pós-graduação, nessa comemoração de 40 anos, né? Obviamente, podia falar de várias virtudes dessa pós-graduação, mas eu pensei algumas coisas que eu acho que são importantes. Foi o primeiro programa de pós-graduação de educação física da América Latina, né? Então, isso por si só já merece parabéns. É o primeiro, né, e o único programa nota 7 na área, na CAPES, né, a nota máxima que a CAPES atribui, e o programa é nota 7, e o que tudo indica será 7 por muito tempo, então não há nenhum sinal de que isso vá mudar. A quantidade de mestres e doutores formados, né, então 538 mestres, 170 doutores, eu acredito que esse número ele vá mudando, parecido com o imposto, né, ele nunca para. E, obviamente, quando você forma 170 doutores, num país onde ainda existe déficit de doutores em algumas regiões, é natural que essa universidade ela se torne uma referência para todas as outras. Conforme você vai se distanciando de São Paulo, você vai vendo a influência que ela vai tendo nessas outras universidades. Então, esses 4 temas, esses 4 itens aqui, né, listados, merece os parabéns pelos seus 40 anos. Então, eu queria começar agradecendo e parabenizando pelo aniversário. Bom, agora vamos começar a parte triste. Quem tiver lenço, utilize. Como é que misturou a história da Universidade de São Paulo comigo, né? Então, é uma história pouco provável de acontecer. Ela era improvável. Por quê? Para alguém que nasceu no Jardim Miriam e trabalhou em boteco, a Universidade de São Paulo era um sonho impossível de ser alcançado. A primeira coisa. E ela demorou a acontecer justamente porque quem nasceu no Jardim Miriam, talvez da minha geração vai entender melhor o que é isso, você é treinado desde pequeno a imaginar que você não é capaz de entrar aqui. E aí fica um pouco mais complicado. Por isso que minha vinda para cá foi um pouco tarde. Mas como é que, em algum momento, isso acabou se misturando, né? Em algum momento, o improvável acabou acontecendo. Para entender melhor, né, e assim, como é que foi a minha trajetória, e vocês vão ver que a USP ela vai aparecendo intermitente no início, ela não aparece e fica de uma vez, né? Ela foi e voltou na minha história. Então eu fiz uma linha do tempo, assim, um pouco da minha formação e como que a pós-graduação foi entrando aos poucos na minha vida aqui, né? Bom, eu vou começar pelo ensino médio e como desgraça pouca é bobagem, eu já trouxe aqui o acidente da TAM com o Fokker 100, né, que completou 20 anos o ano passado, que é quando eu estava no ensino médio, para destacar que a minha escola ficou famosa por esse acidente. Esse acidente aconteceu quem lembra do acidente, o avião desviou, né? Dizem que o piloto desviou de uma escola, porque tinha crianças lá, era nessa escola que eu estudava, né? Então, a primeira fama da escola surgiu por conta desse acidente da TAM. E também por um lema, né, que uma escola ali da região sul, né, ali perto da Vila Santa Catarina, assim, uma região extremamente pobre, que mudou muito, mas na época extremamente pobre, né, cercado de favelas, tinha o seguinte lema, né, a escola que eu estudei era Gebão, o apelido da escola,
você entra burro e sai ladrão. Esse era o tema. E não era uma mentira, né? Era uma escola de bandidos mesmo, assim, né? Essa era uma escola onde, como ainda é a escola pública brasileira, né, as chances de você ter um bom ensino é muito pequena. Bom, e aí eu fiz o ensino médio nesse ambiente na expectativa, né? Eu não sabia se eu tinha entrado burro, mas eu tive certeza que eu não saí ladrão. Apesar de também não ter aprendido muita coisa. Então eu tive um ensino médio muito deficiente. E nesse ambiente, você é treinado a imaginar que você é incapaz de entrar numa universidade pública. Na verdade, você é treinado a imaginar que você não é capaz de entrar em universidade nenhuma. E eu me lembro que de uma série de alunos do ensino médio, tiveram 2 alunos que conseguiram entrar na universidade. Os 2 eram de entrar na universidade particular. E teve um 3º aluno que conseguiu entrar na USP, em filosofia. E foi uma festa na escola, assim, né? Porque era algo inimaginável naquela época, né? O acesso era muito restrito. Ainda é difícil, mas o acesso era muito mais difícil. Então, nessa situação, eu entrei numa universidade particular, na Universidade de Ibirapuera. A sorte que era uma universidade que inventava o futuro, né? Segundo o lema ali. E aí deixa eu só botar água para lá. E aí eu tive que fazer esse curso em uma universidade particular. E na época eu fiquei super feliz lá com o nome na lista do vestibular e tal. Eu só achei estranho que praticamente todos os inscritos passavam, né? Aí eu falei, bom, não sei se todos passam, né? Mas era o que dava para fazer, e me arrependo, né, de não ter tentado nem ter tentado FUVEST. E essa é uma das coisas que eu acho mais triste no nosso país, é que a gente convence as pessoas que elas não são capazes de pelo menos tentar. E aí eu fui fazer a graduação, eu fiz a graduação de 98 a 2001, que é uma história parecida com o do Rômulo, que também estudou nessa universidade e deve ter tido os mesmos problemas, né? Mas algumas pessoas fazem a diferença, e foi aí que eu resolvi ser professor. Quando eu tive aula com o professor João Fernando Galhardi, que é um ex-doutor aqui da USP. O professor Fernando foi seu colega, foi da sua época, né? Então, a professora Patrícia Bruno não sabe, mas a minha primeira tentativa ia ser fazer mestrado com ela, e o João Fernando que estava tentando organizar, né? Mas o professor João Fernando, ele foi o primeiro professor que mudou um pouco esse conceito de que, olha, vocês têm capacidade, potencial para entrar numa universidade como a Universidade de São Paulo. Por que você nem tentou? Por que você não tenta fazer um mestrado lá, né? Então, ele abriu um pouco as oportunidades. E não foi de conseguir simplesmente a entrada, mas sim de mostrar, olha, é possível. E quem conhece também o professor Fernando Roberto de Oliveira, ele acho que não fez nenhuma formação aqui na universidade específica, assim, nem mestrado nem doutorado, mas viveu muito tempo aqui com a professora Maria Augusta, e também foi uma pessoa que nos estimulou a entrar nessa vida acadêmica. Então, apesar de ser uma universidade particular, que o foco não era pesquisa, que tinha um outro objetivo, 2 pessoas resolveram fazer diferente. Resolveram mostrar que era possível. E aí, nesse ambiente, que eu me graduei, né, e consegui um emprego, meu primeiro emprego, que foi num instituto de pesquisa em avaliação do esporte, que já ficava muito perto aqui da Universidade de São Paulo, e foi quando eu comecei a ter vivência com pesquisa e a frequentar aqui o grupo da professora Maria Augusta. Então, essa foto aqui é de 2000, isso prova, primeiro, que o Rômulo já não tinha cabelo desde aquela época. Essa primeira constatação. Tinha um pouco do lado, né? Mas em cima já mostra que era careca. Mostra que as nossas companhias também não eram das melhores, né? E eu coloquei aqui, a Renata não aparece nessa foto, né? Mas quem não conhece a Renata, ela faz doutorado hoje com o professor Rômulo.
E a Renata foi a pessoa que me recebeu para o primeiro estágio. Ela foi a minha supervisora do meu primeiro estágio na carreira, né? E o interesse em fazer esse estágio é porque era um ambiente que fazia muitas avaliações, que tinha acesso a equipamentos sofisticados e que seria uma oportunidade não só de emprego, mas também de poder entrar em pesquisa, porque eu ia dominar tecnologias que poderiam ser usadas em pesquisa em ciências do esporte. Então, esse foi uma fase importante da formação. E, ao mesmo tempo, meio que em paralelo, eu frequentava o grupo de pesquisa aqui da professora Maria Augusta. E era, na época, né, é muito diferente do que é hoje, né, a quantidade de grupos de pesquisa e a acessibilidade ao grupo de pesquisa. Então, eu demorei 2 anos para conseguir falar com a professora Maria Augusta. Eu frequentava o grupo, de vez em quando eu tentava ver a hora que ela estava passando no corredor para poder meio que esbarrar nela, assim, falar oi, tudo bem, né, para puxar um assunto, porque era muito difícil, né? Assim, os professores eram muito ocupados e, na época, não tinha esse volume todo de orientandos, essa coisa que tem hoje, né? Então, o professor João Fernando que me apresentou, né, ao grupo de pesquisa, e eu comecei a frequentar o grupo de pesquisa. Na época existia 2 grupos de pesquisa, um que era um grupo aberto assim, para mais pessoas e um grupo mais restrito. E o objetivo era você conseguir evoluir para o grupo mais restrito, que é onde você tinha mais chances de entrar no mestrado, coisa desse tipo, né? Aí eu me graduei nesse meio tempo, né, frequentando o grupo, etc. Junto com o professor Flávio, né, que hoje é professor da USP Leste. Nada mudou, né, a gente continuava mesmo com aquela mentalidade meio de criança ainda, dá para ver aqui pelo tipo de abordagem. Mas depois da graduação que se intensificou a preparação para entrar no mestrado. E aí, algumas pessoas que faziam parte desse grupo mais restrito, né, de pessoas que frequentavam o grupo da professora Maria Augusta, né, o professor João Fernando, o Ronaldo, a Karen, o César e o Rômulo. E aí você tinha que brigar pelo seu espaço. Então, era muito difícil entrar no mestrado. A fila era de 2, 3 anos assim, de espera, né? E era sempre uma tensão, porque tinha o currículo, você tinha que ser competitivo, né? Você tinha que conseguir a assinatura do seu orientador. E qual era a estratégia? Eu montei a minha. Não funcionou, mas eu montei, né? Qual era a minha estratégia? Eu falei, bom, eu vou chegar nesse grupo aqui, um monte de gente que estuda pra caramba, sabe um monte de coisa. Eu preciso mostrar que eu tenho conhecimento também, que eu tenho condições. Então, o que eu fazia? Eu ficava a semana inteira lendo artigos sobre o tema da reunião seguinte. Então, eu me lembro de ter lido 50 artigos numa semana, né? Aí eu ficava fazendo pergunta difícil para os mais antigos, né? No caso, eu ficava fazendo pergunta difícil para o Rômulo, para o Ronaldo, né? Tentando colocá-los em situação meio constrangedora, assim, né? E conseguia. Para poder mostrar, pô, tá estudando, esse cara sabe, né? Merece uma chance, né? Era nesse... Lógico, hoje eu não faria isso, mas foi a forma que eu encontrei naquele momento. E foi funcionando, né, Rômulo? No início parecia que ia dar certo. Aí a professora Maria Augusta, ela falou, não, eu vou assinar, você vai concorrer ao mestrado, né? Está em condições, está preparado. Né? Já colocou um monte de gente aí em situação complicada, está preparado. Só que aí veio a primeira decepção. Eu prestei a prova, fiquei 2 anos depois de formado, prestei a prova e fui reprovado no mestrado. Fui reprovado na entrevista. Aí caiu assim, veio poxa, o que eu fiz de errado, né? Já estou aqui há 4 anos. Será que foi praga do Ronaldo, porque eu ficava fazendo pergunta difícil para ele? Eu falei, o que eu faço agora, né? Acho que realmente não vai dar certo e tal. E aí eu falei, bom, só tem 2 opções. Ou eu tento mais uma vez, ou eu tento achar um outro local para fazer, né? E aí o professor Fernando entra de novo na história. Ele estava em Florianópolis na época. E ele não orientava no mestrado, mas ele tinha contato com a professora Monique Guevart. E ela tinha uma vaga de mestrado. E ele falou, olha, você quer vir para cá? Tem uma vaga, você concorre, se você passar, você vem para cá.
E aí eu tinha um emprego aqui, com a vida meio estável. Eu falei, não, mas eu vou encarar, eu vou fazer. Aí eu falei, bom, mas lá não tinha bolsa. Aí eu fiz um acordo com o Dr. Renato Lotufo, ele me mandou embora e eu recebi o seguro-desemprego, né? Aí eu fui para lá com o seguro-desemprego, para Florianópolis. E fiz meu mestrado na UDESC. Fui para lá para estudar, fazer o mestrado. E tudo que acontece de ruim acaba vindo por bem, né? Porque é óbvio que essa universidade aqui, ela tem uma estrutura incomparável com qualquer outra, mas você pode sempre aprender em outros locais, porque sempre é feito de uma forma diferente. E uma das coisas que eu aprendi com o Fernando, né, eu melhorei muito a questão de trabalho em equipe, né, de comando de grupo, né, de liderança de grupo de pesquisa. Eu aprendi muito nessa fase. E eu acredito que grande parte do que eu fiz depois, né, de liderança de grupo de pesquisa, vem muito daquela época, do que eu aprendi lá. Então foi ótimo ter ido para lá, porque eu vivenciei algo diferente, né? Eu terminei em 2006 o meu mestrado. Aí, como eu já estava por lá, morando em Florianópolis, eu falei, vou tirar um ano de descanso, quase descanso. Fui morar em Balneário Camboriú. E aí eu ficava dando aula no Bom Jesus, IELUSC, na Unisul, então eu dava algumas aulas, mas ficava a maior parte do meu tempo na praia mesmo, assim, para ser bem sincero, né? Mas quase descanso porque eu comecei a escrever o artigo do mestrado. E o artigo do mestrado foi o meu primeiro artigo internacional, que obviamente que essa geração vai olhar e vai falar assim, putz, que porcaria, né? Publicou no Brazilian Journal of Medical and Biology Research, e você está todo feliz por causa disso. Nós estamos falando de 17 anos atrás, né? Esse grau de internacionalização que vocês vivem hoje não existia. Então eram poucos grupos que tinham artigos internacionais. Então naquela época a gente tinha o professor Carlos Eduardo Negrão, a professora Patrícia Brum, o professor Valmor e o Carlos voltando do doutorado e começando essa internacionalização. Então era algo difícil. Uma revista como essa era já algo diferente. Então eu consegui publicar o meu artigo nessa revista, né, o artigo do mestrado. E foi um artigo que a gente mostrou, né, que a gente pela primeira vez tinha mostrado, né, que a depressão de glicogênio muscular, que é um substrato importante, mas que muita gente atribuía só ao exercício de baixa intensidade e longa duração, a gente mostrou que numa carga acima do segundo limiar, que teoricamente a fadiga aconteceria por outros motivos, que não falta de substrato, em particular glicogênio muscular, que pelo contrário acontecia, né? Ou seja, o tempo de exaustão do indivíduo, quando ele estava com depressão de glicogênio muscular, era reduzido em comparação a quando os níveis de glicogênio eram normais. Isso numa intensidade acima do segundo limiar, que teoricamente a fadiga não deveria acontecer por falta de substrato. E a gente também mostrou que parte disso era porque a taxa de oxidação de carboidrato se reduzia drasticamente, praticamente metade da taxa de oxidação quando não tinha glicogênio muscular. Mas no mestrado também rendeu um segundo artigo, também internacional, numa revista já um pouco mais conceituada, no European Journal of Applied Physiology, que era também falando de depressão de glicogênio, de carboidrato, etc. Só que agora é voltado à modulação autonômica, né, durante o exercício moderado e pesado, com variabilidade da frequência cardíaca. E o meu segundo artigo gerou já uma carta-resposta na revista, né? Então eu tive já que aprender também a responder críticas de pesquisadores renomados daquela área, que fizeram crítica e aí a gente teve que responder. Então também foi uma experiência bem interessante essa, né, de você ter que responder uma crítica aberta assim ao seu trabalho. Mas aí acabou, né, o mestrado. E aí acabou minhas férias na praia de Balneário também. E aí eu falei, bom, agora eu preciso tomar um rumo na vida, eu quero fazer o doutorado. Tive a oportunidade de fazer em outras universidades, mas eu falei, não, eu quero voltar, eu quero fazer aqui, na Universidade de São Paulo. E é aqui que eu quero terminar meu doutorado. E o pensamento foi bem simples, assim, né? Não existe, e ainda acho que não existe, uma universidade que tenha esse grau de competitividade. Então, fazer o mestrado em outra universidade, tudo bem, mas o doutorado eu queria fazer numa universidade que fosse a melhor possível. E eu falei, eu vou tentar, né?
Vou tentar de novo. Só que eu fui para Londrina fazer um concurso, e eu ficava indo para Londrina prestar o concurso, aí vim para cá fazer a inscrição do doutorado, aí voltei para Londrina, e aí fiquei em 5º lugar lá no concurso em Londrina, não passei, não tinha 4 vagas, eu fiquei em 5º lugar. E aí vim para a Universidade de São Paulo para fazer o doutorado, e fiz meu doutorado entre 2006 e 2009. E eu acho que nessa fase eu vivenciei uma mudança de paradigma na universidade aqui. Então, o programa ele mudava a sua forma de agir, né? O programa tinha virado nota 6 na CAPES, era 5, tinha passado a nota 6. No início, ninguém percebe muito a diferença, 5 para 6, parece tudo igual. Mas tinha também tido uma mudança importante. O doutorado tinha passado a ser fluxo contínuo, o que facilitava muito a entrada no doutorado. Antigamente, você tinha que ficar esperando se reprovar, se não dava para fazer de novo. Então, o doutorado tinha passado a ser fluxo contínuo. Então, acho que eu fui um dos primeiros a entrar nesse sistema fluxo contínuo. Eu acabei entrando em novembro de 2006. Uma coisa que era nítido, né, e olhando para trás fica muito claro isso, é que a escola acelerava o processo de internacionalização das publicações. Quando eu digo acelerava, é porque até essa época era muito concentrado em poucos professores isso. Mas nessa época passou a ser um conceito meio que universal, que todos os professores tinham que produzir internacional. Então essa era uma espécie de mudança de paradigma, onde todos os grupos iam ter que se adaptar a essa nova realidade. Então, era um ambiente ótimo para quem queria produzir, para quem queria mudar o status também do nível que se encontrava, né? Então, também daí a minha escolha de vir para cá, de tentar fazer o doutorado aqui. Então, ao meu ver, começava um novo patamar de competitividade aqui, né? É uma competitividade um pouco de mais alto nível. E eu acho que talvez outros professores que estão aqui consigam visualizar isso, né? Bom, mas também eu fazia o doutorado, mas eu não tinha bolsa, então eu continuava trabalhando em Joinville. E o que eu fazia? Eu ficava vindo de ônibus, vinha para São Paulo e voltava toda semana, né? Aí a primeira disciplina que eu cursei foi do professor Valmor. A disciplina começava às 8, eu chegava às 5 aqui, o ônibus me deixava na porta ali, 5 horas da manhã. Aí eu fazia amizade ali com os seguranças, né? Eles deixavam entrar e eu dormia aqui no banheiro que tinha para os alunos da pós, que tinha ali na quadra, tinha um banheiro para o pessoal da pós, tá? Eu dormia ali. Ficava dormindo até umas 8, né? E aí fiz o meu doutorado inteiro assim. Vai e vem toda semana, né? Porque eu trabalhava em Joinville e lá eu conheci a professora Ana Zimmer, que hoje é professora aqui, mas na época a gente dava aula juntos lá, né? Professor Arno e professora Dissema são 2 professores que me ajudaram numa formação paralela. Então, além de ter essa vivência de publicação, etc., precisa aprender a dar aula, né? Precisa ver como é que dá aula na graduação, e muito eu aprendi nessa universidade enquanto eu trabalhava lá. E assim, alguns momentos aqui marcantes na minha formação. Primeiro foi a disciplina do professor Valmor, né? Que eu acho que para mim foi ficou marcado assim, né? Foi a primeira disciplina que eu aprendi realmente como agir como professor, né? Que eu entendi que a função de professor deveria primeiro começar com honestidade, né? Então eu demorei para entender como é que alguém tão rígido não tinha problema com os alunos. Era simplesmente porque tudo estava muito claro desde o início. E aí isso me marcou, eu usei isso durante muito tempo, eu ainda uso na minha forma de atuar como professor. O professor Carlos, porque foi o professor que nos começou a instigar para escrever em inglês, para publicar internacional, né? Que de certa forma a gente aprendeu muito estilo de escrita junto com ele. A gente não sabia muito bem como fazer e ele nos ajudou muito nesse sentido, né? E a professora Patrícia Brum, que ela não sabe disso, mas eu que queimei a sua autoclave, Patrícia. Né? Basicamente, estou revelando isso agora, né? Um pouco de atraso. Mas aconteceu foi o seguinte, eu chegava aqui 6 horas da manhã,
ficava coletando dados até 10 horas da noite. Estava tão cansado um dia que aí a minha função nunca foi levar o material para a autoclave. Aí nesse dia o Flávio falou, não, vai você, porque eu tenho que fazer um negócio, que eu coletava dados junto com o Flávio, né? E eu fui e coloquei lá na autoclave, só que eu esqueci lá. Eu só fui lembrar no outro dia. Aí quando eu cheguei, queimou a autoclave. Mas eu ainda fui com a esperança de que não havia queimado, né? Mas tinha queimado, né? E aí para ser bem sincero, a primeira coisa que eu pensei, falei assim, como é que eu vou esconder e botar a culpa em alguém, né? Mas eu falei, não é justo. Aí tentei limpar lá, porque tinha derretido todo o material plástico e tal. E para dificultar a situação, não existia assistência técnica para essa autoclave, né? Ou seja, basicamente eu paralisei o seu laboratório por uns 3 meses, eu acho, Patrícia. Mil desculpas, né? Mas foi momentos marcantes. Bom, e aí os artigos da tese nesse ambiente já eram algo mais assim voltado mesmo para a internacionalização, né? Então esse foi o primeiro artigo da minha tese. Aí foi uma continuação do mestrado. Aí o que a gente meio que mostrou nesse estudo, né, é que numa intensidade ainda acima do segundo limiar, realmente há um prejuízo quando você faz uma dieta pobre em carboidrato. Isso não era novidade. Mas uma coisa interessante que a gente achou era que parte desse prejuízo era atribuído por uma alteração na cinética do consumo de oxigênio. Ou seja, o prejuízo de depletar o glicogênio muscular durante o exercício em intensidade acima do segundo limiar era por conta da redução do componente lento do consumo de oxigênio, que está associado ao consumo de oxigênio das fibras rápidas, das fibras de contração rápida. Então, esse estudo foi o primeiro a mostrar que existia uma associação entre a redução no tempo de exaustão com o glicogênio muscular reduzido por conta de redução no componente lento, que teoricamente representa um menor recrutamento de fibras rápidas. Que basicamente dava a ideia de que para manter um exercício acima do segundo limiar, nos momentos finais você precisa recrutar fibra rápida, e na ausência da impossibilidade de recrutar essas fibras, você acaba tendo prejuízo no tempo até a exaustão. Gerou um segundo artigo também, ainda nessa temática, mas mais voltado ao efeito que isso tinha sobre a contribuição dos sistemas energéticos. Mas o artigo que eu achei mais interessante não foi da minha tese, foi um artigo que eu desenvolvi em paralelo com dados que tinha no laboratório, que foi quando a gente começou uma colaboração com o professor David Bishop da Austrália, que era um estudo sobre PACE, que é uma temática que eu estudo até hoje. Basicamente, o que a gente fez? A gente tinha um grupo, tinha um grupo grande de corredores, se eu não me engano, 40 corredores, que eles fizeram simulação de prova de 10 mil metros na pista do CP, na época. E desse grupo a gente dividiu em 2. Um grupo que a gente chamou de grupo de alta performance, que era um grupo que tinha um desempenho excelente, né? E um grupo que a gente chamou de baixa performance, que era um grupo com um nível de performance menor. E a gente viu a estratégia que eles adotavam na prova, né? Como é que eles distribuíam a sua velocidade ao longo da prova. Hoje tem muito estudo sobre pace, mas na época não se tinha tanto não se falava tanto sobre isso, sobre ritmo de prova. E aí o que a gente mostrou foi que o grupo de alta performance era um grupo que começava a prova numa velocidade muito alta, e essa velocidade era muito maior do que a sua velocidade média de prova. Enquanto que o grupo menos treinado, vamos chamar assim, era um grupo que saía, o seu ritmo inicial era muito perto da sua velocidade média. Esse grupo de alta performance, como ele saía muito rápido, ele tendia a cair a sua velocidade no meio da prova, para valores abaixo da sua média. Desculpa. Mas todos tinham um sprint final nessa prova. Então, esse foi o primeiro estudo a mostrar que os indivíduos mais treinados, eles adotavam um ritmo de prova que era chamado de mais agressivo no início, quando até então se acreditava que os grupos, que a melhor estratégia de prova seria você fazer sempre no mesmo ritmo, seria o chamado even pacing, né?
manter o mesmo ritmo sempre para evitar a fadiga. E aí a gente mostrou que não, que um grupo que era melhor, que era mais treinado, era um grupo que saía de forma mais agressiva, que usava grande parte da sua energia já no início. Bom, aí o que aconteceu? O Valmor está aparecendo de novo, né? Eu ia tentar fazer o doutorado de sanduíche na África do Sul. O primeiro pedido foi negado, né? O professor Valmor me chamou e falou assim, olha, a gente quer que você vá, só que tem problemas na proposta, você precisa refazer, mas o programa está interessado. Começava esse processo de internacionalização assim mais intensamente naquela época. Depois veio Ciência Sem Fronteiras, tá? Mas antes disso estava começando já aqui. E aí eu falei, não, vou fazer, eu quero ir. Mas só que nesse meio tempo eu prestei um concurso na Universidade Federal de Alagoas. Então, quando eu ia apresentar a minha nova proposta de fazer o sanduíche, eu passei no concurso. Aí eu me lembro que o professor Valmor estava correndo na esteira lá do laboratório. Aí ele fez questão, ele parou de correr e me chamou. Falou assim, você passou no concurso, parabéns. Você vai mesmo? E eu falei, não vou, eu estou interessado. E o sanduíche morreu? Eu falei, morreu. Ele falou, não, então tá bom, boa sorte, né? Então, naquele momento, eu tive que fazer uma escolha difícil, né? Entre ter uma experiência num outro país ou conseguir um emprego para sempre, né? Aí eu falei, não, vou preferir o emprego para sempre. Mas, para mim, foi o melhor trabalho que eu fiz, assim, foi o melhor ambiente que eu encontrei. Uma das coisas que eu mais me orgulho foi ter ido para um estado que é considerado o mais pobre da nação, um dos mais pobres. Um lugar onde é pouco provável que pudesse ser feito alguma coisa de alto nível, né, com uma pobreza extrema, com problemas sociais tremendos. Mas lá eu encontrei um ambiente, né, de pessoas que estavam muito motivadas para trabalhar. E aí eu não pude, eu entendi que a minha missão lá não era criar uma Universidade de São Paulo lá, mas era mostrar que era possível que um dia eles viessem estudar aqui, que também era algo difícil de se acreditar, assim como era quando eu estava no Jardim Miriam, né? E aí lá a gente começou a fazer trabalhos que começaram, e você imaginar que isso está sendo feito, que está fazendo aqui é uma coisa, né? Mas você está fazendo isso num estado mais pobre da nação, que não tem recursos. A gente começou a fazer trabalhos e começou a publicar esses trabalhos, né? E começamos uma linha, né, de estudo da cafeína e a sua relação com o ritmo de prova, né, que é algo que eu já estudava, e com o metabolismo anaeróbio. E aí a gente publicou esses dois artigos, né, que são foram dois alunos de mestrado, o Halmon e o Marcos. Depois vieram a fazer, o Halmon fez doutorado na Unifesp e o Marcos aqui na escola, né? E aí basicamente o que a gente mostrou nesses dois estudos, né? Eles abriu uma linha aí de pesquisa, mostrou que a cafeína alterava o ritmo de prova, mas essa alteração no ritmo era concentrada mais no meio da prova. E o efeito era no metabolismo anaeróbio. Então, quem comparar esse gráfico, que é a contribuição anaeróbia em função da distância, né, numa prova de ciclismo de 4.000 metros, vai ver que os momentos onde a potência, né, nessa mesma prova, ele é maior com cafeína, são os mesmos momentos onde há uma maior contribuição do metabolismo anaeróbio. Então, a gente mostrou que a cafeína tinha um efeito direto no metabolismo anaeróbio. E isso se manteve mesmo quando a gente começava a prova com baixa reserva de glicogênio muscular. A ideia é que se você está com reserva de glicogênio reduzida, o metabolismo anaeróbio é parcialmente dependente de glicogênio, que ele deveria ser afetado. Mas o que a gente viu foi o seguinte, que quando você toma cafeína, a cafeína é o pretinho aqui, né? Ela aumenta a contribuição anaeróbia, mesmo que o indivíduo esteja com depressão de glicogênio muscular. Então, a cafeína tem esse potencial independente da quantidade de reserva de glicogênio que existia. Oi. Era 5 miligramas por quilo de peso. Mas
se fosse um expresso, né? Vai dar umas 3, 4 xícaras de café. Só que mesmo em termos de concentração, mas como o café ele vem com outras coisas, a absorção, né, a absorção da cafeína quando está na forma de café é bem menor do que quando é dado em cápsula. Então, embora a concentração seja a mesma, a biodisponibilidade não é. Mas é equivalente a isso. Bom, tive vários outros trabalhos, mas uma coisa que, como eu falei, né, para mim foi uma oportunidade imensa ter trabalhado na UFAL, porque foram 46 artigos internacionais publicados. Então, a universidade mudou um pouco com a nossa forma de trabalhar também lá. Eu tive a oportunidade de orientar num programa de mestrado, e aí minha história começa a se misturar com a nutrição, porque não existia programa de educação física, então eu tive que migrar para orientar na nutrição, embora a minha temática fosse muito próxima, né? Eu consegui fazer o pós-doutorado nessa época, então a experiência internacional que eu infelizmente não tive durante o doutorado, eu pude compensar. Quando você sai dos grandes centros e vai para universidades pequenas, você rapidamente é colocado em cargos de gestão por necessidade, porque não tem ninguém para assumir. E eu tive que assumir a coordenação do programa de mestrado em nutrição, que é algo bem estranho, né? Porque eu nem nutricionista eu sou. Aí eu fui orientar no programa e acabei assumindo a coordenação do programa. E mais engraçado ainda é que durante a minha gestão, depois eu fui convidado para ser coordenadora adjunta da área de nutrição na CAPES, que eu estou até hoje, termino essa gestão o ano que vem. E consegui a bolsa de produtividade na área de nutrição. Então, na UFAL eu também acabei direcionando a minha vida para a nutrição. Assim, eu comecei a me envolver mais com a nutrição e um pouco menos com a educação física. E algo que eu acho que foi mais importante da minha passagem por lá foi que várias pessoas de lá que fizeram mestrado comigo e que não tinham doutorado lá, não tinha chance de continuar os seus estudos, saíram de lá e vieram para cá, para São Paulo. Muitos desses que estão na foto vocês conhecem, já viram aí nos corredores, né? Então, o que eu tinha falado, o Raoni fez doutorado na Unifesp, o Rafael aqui, o Alan está fazendo aqui, o Marcos fez aqui, a Patrícia está terminando aqui, o Vitor entrou, infelizmente não conseguiu concluir, mas também veio para cá, o João está fazendo aqui, o Kleiner está fazendo aqui, a Maiara está fazendo aqui, e por algum motivo ela se envolveu com o Léo, que aí eu não tenho nada a ver com isso. Mas isso foi gratificante, assim, né? Porque eu lembro de quando eu cheguei na UFAL, a gente só via mato grande, não tinha nada, não tinha os sonhos todos perdidos, e ver que implantou essa oportunidade em tantas pessoas seguiram o rumo das suas vidas e melhoraram o seu potencial, isso me deixa muito feliz. Só que a universidade ficou pequena, eu tinha mais ambições, eu queria continuar fazendo, mas queria continuar fazendo lá, né? E aí o professor Raul, da Universidade Federal de Pernambuco, conheceu meu trabalho em Alagoas e falou, olha, a gente tem uma vaga, a gente quer montar um laboratório aqui, junto com a professora Carol Leandro, e a gente quer que você vá para o Centro Acadêmico de Vitória. É no interior de Pernambuco, é uma das regiões mais pobres e violentas. Quer? Falei, claro que quero. Então a gente vai montar um laboratório lá, a gente tem, acho que era, se eu não me engano, R$150 mil de início, a gente monta um laboratório e você vai tentar fazer o que você fez em Alagoas aqui. Você não vai ganhar nada a mais, o salário é o mesmo, mas o desafio é maior. Eu falei, então quero, estou interessado. E fui. E aí, qual era a diferença, né, na Universidade Federal de Pernambuco? Eu estaria indo para um programa que também era nota 3, igual o da UFAL, um programa que estava começando, mas ia atuar num programa nota 6 em nutrição, que tem muito mais possibilidades. Eu poderia orientar doutorado, que até então não poderia, e poderia melhorar o nível dos projetos. O laboratório era bem mais estruturado do que o que eu tinha acesso. E por ser interior de Pernambuco, né, minha mãe nasceu naquela região, saiu de lá fugida da fome, eu falei, eu quero ir lá para mostrar que dá para fazer ciência lá. Dessas coisas de teimoso eu fui, e aí eu comecei agora a tentar fazer o processo reverso, que é atrair os talentos que eu tinha formado, que foram embora, de volta. Então eu comecei a recrutar gente de tudo quanto é lugar.
E é difícil você convencer pessoas que estavam na Universidade de São Paulo, que estavam no Paraná, que estavam em Minas Gerais, a ir para o interior de Pernambuco. Né? Falando, não, mas aqui vai ser um super projeto, a gente vai conseguir fazer pesquisa de ponta, etc. Aí, mas no interior de Pernambuco vocês vão fazer isso? Falei, exatamente. E aí eu fui convencendo e fui montando essa equipe toda lá. Só que para deixar a história mais trágica, né? Assim que eu fiz a minha transferência, minha mulher arrumou um emprego. Aí ela falou assim, agora eu não vou sair não para ir para o interior de Pernambuco. Aí eu falei, não tem problema, eu fico viajando de Alagoas para Pernambuco de carro, eu estou acostumado, né? Eu fiz isso no doutorado. Aí eu tinha um carro super potente, um Uno, eu ficava viajando, ficava indo e voltando toda semana. Ia lá 200 quilômetros para ir, 200 quilômetros para voltar. O Uno não conseguiu terminar a história bem, numa dessas ele morreu na estrada, assim, ele bateu no muro e acabou. Mas foram 3 anos fazendo isso. A troco de quê, né? Eu não consigo explicar isso para o meu pai. Ele não consegue entender por que eu fiz isso. É difícil entender. Mas foi para poder fazer coisas que eu queria fazer. E aí uma delas, por exemplo, foi começar a trabalhar com biópsia no interior de Pernambuco, né? Aí a gente padronizou a técnica, né? A Universidade de São Paulo entrou de novo na história porque o nosso médico aprendeu a fazer biópsia aqui. Ele veio até aqui para aprender. O Rômulo recebeu. Aprendeu junto com o Riane, né? E aí ele voltou, a gente começou a fazer biópsia, aí uma equipe já mais multidisciplinar, com nutricionistas, fisioterapeutas, médicos. Aí a gente começou a fazer expressão de genes, a gente começou a fazer respiração mitocondrial, a gente começou a fazer microscopia eletrônica, e tudo foi assim na cara de pau, né? Eu descobri que tinha o Instituto Ageu, que é um instituto de ponta em Recife. Aí eu falei, mas ninguém consegue entrar lá. Eu falei, eu consigo. Aí eu fui lá, bati na porta, né? Eu queria falar com a pesquisadora Tatiane. Aí ela falou, mas quem é essa pesquisadora? Não sei, eu sei que tem uma Tatiane aqui dentro. Aí eu fui lá e falei com ela. Falei assim, não, é que eu queria trabalhar com isso. Ela falou assim, não, mas você tem dinheiro para custear? Eu falei, tenho dinheiro. Aí ele falou, não, então tá, pode vir aí. Aí apresentou a professora Regina, a professora Karina. O microscópio eletrônico é caríssimo. E eles abriram a porta, falaram, não, pode vir, a gente faz. A gente começou a fazer, né? Começou a medir mitocôndria, a área de mitocôndria, a área de lipídios. E a coisa andou. A gente começou a trabalhar com fadiga central e periférica, a partir de estimulação elétrica. E aí, com esses trabalhos, a gente avançou naqueles trabalhos de cafeína. Então, a gente conseguiu mostrar, por exemplo, que a gente mediu, por exemplo, a capacidade anaeróbia total do indivíduo para poder saber, ok, aumenta a capacidade anaeróbia, aumenta o trabalho anaeróbio com cafeína, mas esse aumento no trabalho anaeróbio, ele é causado porque você não usa toda a sua capacidade ou porque você consegue usar mais do que está previsto? E a gente mostrou que não, numa prova normal de 4 km, o indivíduo ele não usa toda a sua reserva anaeróbia, ele usa em torno de 80%. O que a cafeína faz é aumentar a utilização dessa reserva, né? Que ao invés de usar só 80%, você acaba chegando bem perto de 100%. Mas você paga um preço por isso. Você desenvolve um maior grau de fadiga periférica, né? Então essas duas medidas aqui, uma é a estimulação de 1 Hz, a outra é a estimulação de 10 Hz, são marcadores de fadiga periférica. Então, o que acontece? Você acaba acumulando mais fadiga periférica por conta de ter usado mais da sua reserva anaeróbia. Então, um laboratório mais bem estruturado permitiu também responder perguntas mais interessantes. A gente começou a receber pesquisadores internacionais, o professor Glenn McConnell, da Austrália. Ele foi lá para padronizar uma técnica de isótopo marcado, né, que você faz a infusão por exemplo, de glicose marcada. E aí, em termos mais genéricos, assim, o que você acaba conseguindo com isso? Você consegue rastrear para onde que a glicose está indo. Você consegue estimar o quanto de glicose está sendo consumido pelo músculo durante o exercício, por exemplo, né? É uma medida muito mais sofisticada do que simplesmente medir a concentração no plasma. E você pode fazer isso com qualquer substância possível de ser marcada. Pode ser um ácido graxo, um aminoácido, etc. Então ele foi para lá e a gente conseguiu implantar esse sistema lá, né?
Algo que me deixou também feliz é porque a gente deu um novo salto, então pessoas que obviamente vieram para a Universidade de São Paulo, mas muitos também tiveram a oportunidade de fazer o seu doutorado sanduíche na Austrália por conta da colaboração que foi estabelecida, né? Então aqui em 2014 uma aluna minha foi para lá, 2015 o Rafael, que fez doutorado aqui, também pôde ir para lá. Em 2016, o Vitor, que fez o doutorado lá, pôde ir para a Austrália e puderam ficar um ano, vivenciar outra realidade. E certamente, quando entrarem na universidade, vão entrar com outra filosofia, com outra cabeça. Bom, até o momento, então, foram 3 anos na UFPE, né? Foram 25 artigos internacionais publicados, mas revistas de maior impacto, de mais prestígio, a gente nota que melhorou a qualidade, né? E com essa produtividade eu acabei mudando de nível na área de nutrição, passei para ser bolsista de produtividade nível 1D o ano passado. E aí veio mais uma mudança de rumo, né? Toda essa loucura de carro, de batida, de capotagem, etc., cobra um preço uma hora, né? E quem cobrou o preço foi minha esposa. Ela falou, ok, eu já fui para cá, já fui para Alagoas, depois eu fui para o interior de Pernambuco. Eu já fui para todas essas loucuras juntos, mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que parar com isso. E ela me pediu, falou, queria voltar, quero ficar mais perto da minha família e tal. Então eu falei, então tá bom, vamos, chega, já tá bom. Eu já fiz tudo que eu queria aqui, eu já construí tudo que eu queria. Eu me sinto extremamente realizado pelo que eu fiz. E aí eu conversei com o professor André Rodak, numa reunião da CAPES. Eu falei para ele que tinha interesse em voltar para o Sul, porque a minha esposa queria ficar mais perto da família. E, coincidentemente, ele falou, olha, tem uma vaga, que eu sei, tem uma vaga na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, eles estão montando um mestrado, obviamente que vão querer um professor com o seu perfil de pós. Se você quiser, manda o seu currículo. Aí eu mandei, o processo andou e eu fui parar em Curitiba. Agora eu estou em Curitiba. E estando em Curitiba, eu me pergunto, né, o que eu vou fazer, o que vem a seguir? Porque a idade cobra também você está sempre recomeçando, né? Então eu confesso que hoje eu ainda não sei muito bem como é que eu vou me organizar, o que eu vou fazer e tal. Então fica a interrogação. Talvez quando tiver 80 anos de pós eu venha aqui explicar o que aconteceu. Mas eu queria agradecer, então, a paciência de vocês. Eu não sei se era uma palestra, eu tentei botar alguma coisa científica, mas eu acho que talvez a ideia da comemoração fosse algo assim mais... do que cada um vai encontrar, né, quando sair daqui. Infelizmente, a universidade não é capaz de absorver todo mundo que está aqui, né? Então, ela forma muitos doutores, mas nem todos é para trabalhar aqui. E certamente, quando você sair daqui, você não vai encontrar essa universidade, você vai encontrar outra universidade, se conseguir encontrar alguma universidade, porque nem sempre a universidade está lá. Às vezes você encontra, o que tem na universidade é um quadro e uma carteira, né? E aí você só tem 2 opções, ou você reclama e deixa de fazer as coisas porque não tem as condições ideais, ou você tenta fazer assim mesmo, né? E é bom lembrar que essa universidade está assim, mas ela não nasceu assim. Ela foi construída pelas pessoas que aqui estão. Então, talvez a sua missão seja ir para outro lugar e construir algo parecido, né? Eu digo isso porque, infelizmente, a gente encontra... É triste isso, mas quando você está fora desse eixo, você vê muitas pessoas que se formaram desde a sua graduação até o doutorado em universidades grandes, que têm muito potencial, mas quando chegam numa universidade que não tem estrutura, a pessoa não consegue se mexer mais. Ela sente saudade do orientador, ela sente saudade do laboratório que tem uma estrutura boa, e ninguém vai te ajudar, né? Assim, o mundo não é assim. O mundo é mais duro. Então, eu queria agradecer. Espero que tenha contribuído de alguma forma com a formação de vocês e obviamente, melhorado aí a perspectiva na carreira. Obrigado. Bom, apesar das suas piadas com a minha condição capilar, gostaria de parabenizá-lo pela palestra. Acho que era isso mesmo que a gente esperava. Agora a gente vai abrir, então, para algumas perguntas. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, professor Adriano? Pois não? Está chegando.
Professor Adriano, boa tarde, obrigado pela sua contribuição. Meu nome é Guilherme Memura. Eu já tive a oportunidade, não sei se o senhor lembra, de fazer um trabalhinho com você que acabou, por venturas matrimoniais, não dando muito certo e de ir para frente. Eu fui vítima também, né, de um dos seus mentores, vamos dizer assim. O professor Fernando de Oliveira acabou me levando para a carreira, estimulando bastante a carreira acadêmica. E uma coisa que eu pude ver, é inegável sua contribuição na pesquisa, em publicação, com certeza todas as suas experiências de docência em outras universidades, te deu uma oportunidade de melhorar a prática docente, de melhorar a parte de como dar aula, de como se expressar. Mas há uma autocrítica que, pelo menos, eu sempre faço no programa de pós-graduação atual. Eu sou da Neurociências, né? Eu sou do Instituto de Psicologia. Mas eu vejo muito que, hoje em dia, parece que os alunos de pós-graduação não estão se importando tanto com a parte da prática docente, né? Da prática de dar aula. Como o senhor vê essa transformação acadêmica em que cada vez mais se cobra por publicação, por pesquisa, por projetos, em um aluno no mestrado já conseguir publicar diversos artigos, no doutorado, mais ainda, ter, por exemplo, um currículo que há 15 anos atrás, provavelmente um professor de uma universidade pública já não tem um igual. Hoje, um aluno de pós-graduação, às vezes no meio do mestrado, já tem um currículo razoavelmente extenso, e em detrimento de deixar de lado essa parte de docência, que, apesar da USP ter os programas de aperfeiçoamento de ensino, tudo, ao meu ver, ainda não supre toda a necessidade. Qual que é a sua opinião sobre isso? Porque a gente pode ver muito da parte de pesquisa sua. Obrigado, professor. Obrigado, Guilherme, pela pergunta. Eu lembro, sim, do trabalho que você mandava, né? Eu só não te conhecia, mas lembro, sim. Cara, essa é uma pergunta difícil. Eu acho que todo mundo que está em gestão de pós ou participou de gestão de pós está tentando responder assim, né, como a melhor maneira de proporcionar a formação. Eu não tenho uma resposta para isso. Agora, o que eu imagino, assim, que eu acredito é que ninguém vai aprender dando aula em nenhum estágio de docência. É interessante fazer, é interessante observar, mas isso você só aprende dando aula, né? E aí eu não sei se de repente a gente deveria criar algum programa. Eu pensei já em algumas estratégias, mas sempre encontrei um pouco de resistência. Por exemplo, eu acho que uma saída seria os alunos de pós-graduação ofertarem disciplinas na graduação. Como eles mesmos, assim, você monta, você vai lá, dá aula, que seja optativa, você já é formado, já fez uma série de coisas. Porque o único jeito de aprender mesmo é dando aula. É você chegando lá e gaguejando, e aí vendo que quando você dá a primeira gaguejada, os alunos já tentam te derrubar. É assim, nesse ambiente que se aprende, né? Eu aprendi dando aula assim. O Fernando foi quem estimulou, né? Eu me lembro um dia, ele falou, vamos comigo na Uninove, que eu preciso fazer um negócio e tal. Aí ele chegou na porta da sala, todo mundo reunido, e falou assim, hoje o professor Adriano que vai dar aula. Pô, o cara pediu para eu ir acompanhando ele. Aí chegou lá, eu tinha que dar aula. Aí eu falei, bom... Ele falou, vai, cara, tu vai ficar aí parado? Né? Os alunos tudo te olhando. Eu falei, tá bom. Eu peguei o giz e comecei lá. Não tinha pé nem cabeça, não tinha montado nada, né? Mas ali me despertou um negócio. Falei, pô, eu quero fazer isso da minha vida, né? Assim, acho que não sei se é a ideia do sofrimento. Mas ali eu aprendi. Falei assim, é assim que aprende mesmo, não tem outro jeito. Não tem outra forma, não tem imagem. Não vai ter nenhum professor que vai chegar aqui e te explicar o passo a passo se você não praticar. E agora eu entendo que naquela época era muito mais fácil, não tinha bolsa, tinha que trabalhar, as universidades particulares captavam muito mestres e doutores, era mais fácil você ter essa formação em paralelo, né? Hoje em dia já é mais complicado, tem muita bolsa, o foco é em produção, em quantidade, né? Assim, de gente estar no laboratório full time, então ficou mais complicado. Eu acho que uma alternativa seria essa, que os alunos ofertassem disciplina, que eles conduzissem. Isso resolve em parte o problema. Por quê?
Porque uma coisa é você dar aula para um aluno que passou na FUVEST. Isso é uma coisa. Outra coisa é você dar aula numa universidade particular, como a que eu fiz, onde a lista não tem intermitência na lista de inscrição, né? Isso hoje é muito mais evidente, com muito mais universidades. Então você vai dar aula para pessoas semi-analfabetas. Essa é a realidade do país, não adianta fugir disso. Então, tirando um grupo privilegiado que a gente tem, que tem acesso ao ensino, etc., a maior parte dos alunos de universidade privada e também de algumas universidades públicas, dependendo da região que você estiver, são alunos semi-analfabetos. E aí não tem como criar esse ambiente artificialmente, você vai ter que sair e trabalhar, né? Então, eu acho que talvez uma outra saída também era estimular o intercâmbio no sentido reverso. Ou seja, todo mundo quer ir para os Estados Unidos, todo mundo quer ir para os melhores laboratórios. Eu também quero. Mas será que esses lugares vão absorver todo mundo? Talvez seja interessante ter um pouco de experiência de lugares inóspitos, vamos chamar assim, para ver como é a realidade, para quando chegar lá não ter um choque tão grande, né? Assim, quando eu cheguei na universidade, eu queria ver o K4, mas não tinha K4 nenhum lá. Então, eu acho que talvez essas experiências ajudem, assim, né? Mas eu não tenho uma resposta, assim, como resolver esse problema. Mais alguma pergunta, pessoal? Adriana, primeiro, parabéns pela tua apresentação. Acho que foi bastante interessante juntar a história pessoal com as publicações e etc. E acho que é uma coisa que falta um pouco a gente saber a história pessoal das pessoas, né? A gente sabe muitas vezes o quantos papers o sujeito publica, qual é o índice H, e a gente não sabe o que tem por trás daquilo, e principalmente o empenho pessoal, né, de cada um nisso. E você colocou uma coisa que eu acho que tem acontecido bastante, né, que é a questão das pessoas que saem dos grandes centros, seja uma USP ou seja outros, né, e que vão para as regiões em que você não tem toda essa tecnologia ou todo esse desenvolvimento, e quando chegam lá ficam perdidas, né? E a minha pergunta é no sentido, o que você acha que esses grandes centros poderiam fazer? Você colocou a ideia de talvez ir, mas talvez ir depende de coisas que, por exemplo, no país hoje é muito difícil, que apesar de essas regiões serem regiões baratas, você tem transporte, você tem sobrevivência, você tem uma série de coisas que dificultam. Se você pensaria em alguma coisa que poderia ser feito in loco, né, no sentido de facilitar isso, né? Porque o que eu sinto é assim, quando você vai para esses lugares, você tem que ter a capacidade de produzir conhecimento novo com base em tecnologias não tão de ponta, né? Então, se a gente teria como, de alguma forma, incentivar isso, porque eu sinto muito isso. O sujeito até vai, ele fica lá 1, 2 anos, e aí ele não aguenta mais e volta, né? E isso, do ponto de vista do desenvolvimento do país, quando você pensa numa CAPES, num CNPq, né, isso é extremamente ruim, né? Nem acho que nem é tanto, porque, querendo ou não, esse período que ele fez aí, ele formou algumas pessoas que depois podem nuclear realmente aquelas regiões, mas talvez pudesse ser mais efetivo se a gente conseguisse, de alguma forma, manter essas pessoas por mais tempo nesses locais, como você acabou ficando 10, 15 anos fora, né? Então, como é que você pensa nisso? Se existia alguma coisa possível de ser feita em loco para que a gente facilitasse essa introdução nesses locais, que é o que o país precisa? Bom, Cláudio, obrigado pela pergunta. Também assim, é difícil, talvez eu falar um pouco da experiência que eu tive, que talvez sirva de base, né? Eu também não tenho uma resposta precisa para isso. O que me ajudou muito foi que, depois que eu terminei o doutorado e saí daqui, desse centro, dessa potência, eu nunca abandonei de vez, assim, eu não virei um ex-aluno e sumi, nunca mais voltei aqui, né? A colaboração que eu mantive por um tempo com a professora Maria Augusta, com o Rômulo até hoje, foi fundamental. Não no sentido de ter alguém que possa servir de tutor, mas, por exemplo, quando eu comecei a orientar mestrado, o primeiro problema que a gente tem é conseguir orientar mestrado quando sai daqui, porque você não encontra programas, é muito difícil. Então eu tive que ir para a nutrição.
Mas quando você começa a orientar, você perde o aluno rapidamente porque não tem doutorado. Ele vai embora também para fazer doutorado em outro lugar. O que ajudou foi que muitos dos meus alunos vieram fazer doutorado, mas eu continuei envolvido nos estudos, eu continuei participando intelectualmente daquelas propostas. Então, muita coisa que não é possível ser feito lá, uma análise, uma dosagem, uma medida, você fazer de forma de colaboração. Eu acho que essa é uma saída, você manter algum tipo de colaboração com acesso a tecnologias de ponta. Né? Você não deixar o indivíduo sozinho lá, abandonado. Tá? Que ele tenha, de alguma forma, algum suporte nesses grandes centros. Nem que seja para fazer uma dosagem pontualmente, ou um experimento mais avançado que possa ser feito aqui, né? Então, teve caso, o Rômulo recebeu, né? O Kleiner, que está aí do seu lado, o Kleiner fez a coleta de mestrado inteira dele, que foi pela Universidade Federal de Alagoas, no laboratório do Rômulo. E a gente conseguiu uma publicação no Medicine Science por conta disso, porque se fosse para fazer lá, a gente não teria essa condição. Né? Então, eu acho que manter esse vínculo numa forma de colaboração, né, de um suporte, uma assistência, ajuda bastante. Agora, também tem uma questão do perfil, né? Assim, a pessoa que vai, ela tem que estar muito preparada para o que vai encontrar. E nem todo mundo tem esse perfil empreendedor de chegar num lugar que não tem nada e colocar a coisa de pé. Porque o ambiente não vai favorecer mesmo, assim, né? As fundações de amparo à pesquisa é tudo falido no Brasil inteiro. FAPESP é algo surreal, assim, não é um negócio, não é a regra, é a exceção. Não existe nenhum lugar que tenha FAPESP. FAPESP só existe em São Paulo. Então, qualquer fundação, até a FAPERJ do Rio, que chegou uma época que se anunciou que seria a segunda FAPESP, etc., está devendo tudo. Então, a gente não tem realmente, os estados não têm nenhuma capacidade de produzir pesquisa de ponta, assim, né? Então, a única saída é manter, de alguma forma, essa ponte, essa colaboração com os grandes centros. Se desvincular totalmente logo de cara, né? Vocês formam muitos doutores e esses doutores vão embora. Ou tem um perfil empreendedor, como você formou o Rafael, que foi para a UPE, e, né? O Rafael foi seu aluno, né? Então, o Rafael tem aquele perfil, é uma pessoa empreendedora, foi lá e construiu a coisa dele. Ou esses doutores que se formam, eles não abandonem logo de cara esse suporte que tem aqui, porque essa ruptura traumática ela é problemática, ela dificilmente dá certo. Não sei se eu respondi, a pergunta é meio difícil. E aí, pessoal? Mais alguma pergunta? Pode. Com o adiantar da hora também, acho que fazer a última pergunta, professora Adriana. Eu não vou perguntar qual de nós era melhor no ping-pong, porque está claro que que a gente ficou um tempo na Austrália e lá no ambiente de convívio, lá tinha uma mesa de ping-pong, ele sempre perdia para mim toda a partida. Na verdade, vou reproduzir uma pergunta, Adriana, que eu tenho feito para as pessoas mais próximas, que eu gosto e que admiro. Se você pudesse... Você teve uma trajetória com características bastante distintas, né, com muito desafio para serem superadas e assim por diante. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você mesmo, logo depois que terminou a graduação, qual conselho você daria para você mesmo? Essa é uma pergunta que eu tenho feito para as pessoas que eu gosto, para tentar entender como é que elas se autoavaliam. Poxa, assim... Não sei, eu me sinto feliz assim, com tudo que eu construí, o que eu faria diferente, tentaria fazer, mas eu tenho consciência que não era possível, assim, não me sinto frustrado por causa disso. Eu tive um tempo uma vontade de sair do país mesmo, né, de morar fora, de ir para uma universidade, para um grande centro no mundo e trabalhar numa universidade no exterior, né? Então, se eu pudesse voltar no tempo, uma das coisas que eu tentaria é acelerar esse processo o quanto antes, né? De tentar, de repente, um doutorado, mesmo pleno fora, ou coisa desse tipo. Mas eu entendo que, para a minha geração, assim, era muito difícil fazer isso, né? E hoje, eu tive um tempo esse pensamento de que
para poder fazer uma pesquisa que eu gostaria, o exterior era uma saída. Mas hoje esse pensamento tem desaparecido, assim, né? Por conta também que eu vejo que tem outras coisas importantes, que não só papers e coisa parecida, que eu achei que foi importante que eu construí, que me deixa feliz também por causa disso. Mas acho que uma das coisas seria essa mudança, de ter tido uma vivência no exterior por muito mais tempo. Acho que isso seria uma coisa que eu mudaria. Eu faço essa pergunta porque às vezes o tempo vai passando e a gente nunca faz uma autoavaliação, né? E essa pergunta faz, pelo menos em alguns segundos, você parar e pensar, o que eu teria feito? Embora você não tenha perguntado, a minha resposta seria, eu teria brigado menos, eu acho que ao longo da vida. Morrer muito não, padre. Senão eu brigo já agora. Bom, pessoal, gostaria de agradecer novamente o professor Adriano. Pedir para a professora Patrícia, nossa presidenta da comissão. Ela não gosta que chama de presidenta, eu não sei porquê. A nossa presidenta da comissão de pesquisa. Agradecer ao professor Adriano, a disponibilidade de vocês. Como o Adriano reportou ao longo da sua passagem, infelizmente, a gente pode considerar essa atividade como... Nos podemos nos considerar privilegiados, né? Num país que tem tão poucas oportunidades e tão concentrado em poucos lugares. É um privilégio numa terça-feira de manhã poder falar sobre pesquisa, história, alguma coisa assim do tipo, tá bom? Lembrando que a próxima palestra será daqui a 15 dias, com a professora Natália. Natália Tachner-Pasternak. Ela vai dar a próxima palestra e vai ser sobre divulgação científica. Eu não sei se vocês a conhecem, ela é bióloga, microbiologista e ela é responsável pelo Festival de Divulgação Científica no Brasil, Pint of Science. E daí nós vamos falar bastante nele, porque ele vai acontecer agora em maio. E a gente tem um bar, que é o Finnegan's, né, um pub, que o Paulo Janig está coordenando, e vão ser palestras só na nossa área de educação física e esporte. Vai ser bem legal. Confiram no site, mas a gente vai ter a oportunidade de ouvi-la. Tá bom? Obrigada a todos. Daqui a 15 dias nós nos vemos. Ok?